Obrigado pelo convite. Ainda é um sinônimo de nome bom para mim, porque o outro que eu tinha visto era pobre. E melhor fragrância, perfume, né? Bom, boa noite. O intuito é descomplicar, então vamos descomplicar mesmo. Se quiserem interromper e fazer qualquer pergunta ao longo da conversa, pode interromper. Conheço alguns rostos aqui e quem me conhece sabe que não é do meu feitio ter uma aula pronta em slide. Eu fiz uma aula, olha como eu me preparei para vocês, eu fiz slides. E às vezes eu mudo a ordem de slide de acordo com o raciocínio que surgir aqui. Então realmente fiquem à vontade para perguntar, para conversar, para ver se a gente faz isso ser descomplicado mesmo. Bom, só contar um pouquinho da minha história. Eu sou fisioterapeuta, me formei em 99, tenho um curso de especialização em fisio e neuro, em fisio e esporte. Por que eu fiz isso? Parecem duas coisas tão antagônicas. Eu queria aprender controle motor para levar para o esporte. Eu entrei na faculdade querendo trabalhar com esporte e aí no meio do caminho eu falei, opa, eu preciso entender de neuro para atender melhor o atleta. E aí nessa intersecção entre controle motor e biomecânica, esporte e a musculoesquelética, aí surgiu uma forma da gente trabalhar que a gente usa bastante na USP, no Hospital das Clínicas, que a gente chama de reeducação funcional. Então, eu vou falar aqui um pouco dessa nossa visão. Então, eu sou supervisor de estágios de fisioterapia do esporte do curso de fisioterapia da USP, tenho mestrado e doutorado por lá, e trabalho numa clínica chamada Care Club, que é uma clínica de esportes. Tá? Então, normalmente os exemplos que eu trago são exemplos da área esportiva, mas se alguém por acaso tiver algum outro exemplo, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Bom, e a tendinite, né, descomplicando a tendinite normalmente para o paciente que tem a tendinite é esse negócio meio nebuloso. E às vezes para o profissional que trata também é um negócio, pô, mas o que eu faço com a tendinite? E aí o que se costuma fazer? Se costuma olhar com lupa para dentro do tendão. O que acontece com o tendão que está doente, né? Que está com a tal da tendinite. Então, a primeira coisa que deve ficar dessa nossa conversa não é tendinite, é tendinopatia. Por quê? Porque o processo que acontece no tendão não é um processo de inflamação, é um processo de degeneração. Tá? Então, a gente tem um tendão que se degenera, não um tendão que inflama. Mas tendão pode inflamar também? Pode. Se eu der uma paulada no tendão, ele vai sofrer um processo de inflamação aguda como qualquer outro tecido. Vai ter calor, rubor, tumor, e perda de função, dor. Vai ter os mesmos sinais inflamatórios. Só que normalmente é algo que acontece agudamente. 2, 3 dias sumiu isso daí. A tendinopatia, quando a gente pega um paciente com tendinopatia, normalmente não é isso que está acontecendo, é um processo de degeneração. Então esse aqui é um tendão normal. E esse aqui é um tendão com tendinopatia. Qual a diferença visível? Um está bonito, o outro está feio. Certo? Um está organizadinho, com fibras no mesmo sentido, o outro está bagunçado. Um tem esses negocinhos pretos aqui, miudinhos, meio espremidos entre os brancos, o outro tem negocinho preto para todo lado. Né? Mais ou menos isso. Descomplicou? Então, um é bonito, outro é feio. Um tem as coisinhas brancas alinhadas, outro não tem coisinha branca alinhada, tem coisinha preta. Então, o que acontece na tendinopatia? As fibras de colágeno estão desarranjadas mesmo. Então, aquilo que a gente estava vendo era isso. Aqui uma fibra de colágeno com orientação no sentido da tração, que esse tendão recebe. Aqui já não tem fibra colágeno, a gente não enxerga isso claramente. Tem um volume de líquido intersticial, então tenho mais matriz extracelular aqui e com células mais túrgidas. E começa a aparecer neovascularização também.
Eu já estou querendo mudar totalmente o... Sei lá qual é a ordem que eu pus nessa aula. Quem me conhece está acostumado já, não tem ordem. Para que serve um tendão? Para qual que... Essa hora todo mundo fica tímido, né? Tendão serve para transmitir a força do músculo para o osso. Alguns vão falar de cara assim, para ligar o músculo no osso. Mas a função dele não é de ligação exatamente, é transmissão de força. O músculo faz uma força e para que isso gere movimento, essa força precisa ser transmitida para o osso. Eu estou fazendo um tendão aqui para vocês, tá? Então, tenho um tendão. Esse tendão, se ele precisa transmitir força para o osso, hora que o músculo contrai, essa força tem que ser transmitida para o osso e esse osso vai se mexer. Se essa é a função do tendão, ele pode ser distensível? Ele pode ser elástico? Não faz sentido. Se eu contrair e o tendão for elástico e esticar ao invés de transmitir essa força para o osso, ele não cumpriu a função dele. Então, ele tem que ser pouco elástico. Ele tem que funcionar como uma corda. E ele tem que transmitir essa força para o osso. Muito bom. Normalmente, a gente tem tendões de morfologias diferentes. Tem uns que parecem mais um tubo, tem uns que parecem mais uma fita. E cada tendão vai ter um tipo, um jeitão, uma morfologia, e depende também da função dele. Então, se eu tenho um músculo mais penado, normalmente eu tenho um tendão que é mais em fita. Né? Então, o tendão do bíceps é um tubo, assim, bem grosso, mas ele precisa ter fibras de colágeno que façam justamente essa função de transmitir a força do músculo para o osso. Faz algum sentido que essa fibra seja atravessada assim na transversal? Não faz, ela tem que transmitir do músculo para o osso. Então, esse aqui é um tendão. Esse é um tendão com cara de saudável. E se esse músculo, essa unidade miotendínea funciona de uma forma que o músculo puxa, essa força é transmitida para o osso. Se a força vier do lado de lá e o osso puxar, o músculo faz uma ação excêntrica e o tendão transmite isso. Se isso acontece dessa forma, olha o que acontece com esse tendão. Nada. Ele simplesmente cumpriu a função dele, que é ser um transmissor de força. É como se fosse um fio de eletricidade, assim. Ele só está transmitindo, ele não fica com nada para ele. Então, a força vai para lá, a força vem para cá, e o tendão está com a mesma carga constante o tempo inteiro. Ele não sofreu. Tudo bem? Então, agora eu quero que vocês pensem em formas de eu destruir isso daqui. Como será que eu posso machucar essa estrutura? Alguém me dá um... Oi? Se eu esticar muito forte? Excesso de carga. Me traduz um pouco o excesso de carga. O que você acha que é? É puxar muito? Oi? Tensão excessiva. Que é isso aqui. Legal. Era isso que você estava pensando? Ótimo. Algum outro jeito? Podem ser criativos. Oi? Trauma direto? Trauma direto. Pode. O que mais? Pode ter algum fator metabólico? Pode ter fator metabólico. Pode. O que mais? Posso raspar no osso? Posso. Então, se vocês forem criativos aqui, alguém quiser passar uma tesoura, vai arrebentar também. Mas, então tem formas... Estamos entendendo que isso aqui é uma estrutura mecânica que foi feita para transmitir força de um lado para o outro, e normalmente eu estouro isso daqui com uma força mecânica normalmente inapropriada. Essa força mecânica é apropriada. Agora, se eu puxar muito forte, será que eu consigo arrebentar isso aqui puxando muito forte? Eu não. Olha o tamanhozinho dos braços. Não consigo. Normalmente o tendão é muito resistente para isso. Mas ele é pior, ele é menos resistente para isso daqui, ó. Estão ouvindo o barulho? Então, isso aqui já mostra um outro tipo de carga. Não é só tensão. Às vezes eu consigo, se a gente pensar em intensidade, vamos chamar de 10, um número aleatório, eu ponho 10 de força. Aqui é uma coisa.
Se eu botar 10 de força aqui, é outra coisa. Olha as fibras arrebentando aqui já. Se eu ponho 10 de força nesse sentido, com essa distribuição de carga, o que vai mudar aqui é a tal da taxa de aplicação da carga. Então, uma coisa é eu botar uma carga de 10, que eu demoro para chegar nesses 10. Outra coisa é eu botar 10 aqui, pum, num instante eu chego nos 10. Isso aqui a gente percebe claramente, ó, tá mais agressivo para o tendão. E o que começa a acontecer quando eu ponho esse tipo de carga? Exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Começa a estourar fiapinho. E aí, quando eu tenho fiapinhos estourados, eu vou ver exatamente isso daqui. Na hora que eu ponho o microscópio, eu vou ver fiapinhos estourados. Ao invés de ter aquela coisa bonitinha, fibra alinhada, eu começo a ver fibras estourando para todos os lados. Se eu tenho essas fibras estourando para todos os lados, o que acontece? Aumenta o espaço entre elas. E o que no corpo vai fazer vácuo? Não. Se aumentou o espaço, o que preenche? Líquido. Pensa numa célula. Se você é uma célula do tendão, como que você vai estar aqui? Apertadinho, certo? Entre essas fibras. Então você vai estar lá apertado. Aí de repente começou a estourar a fibra e começou a ficar assim. O que acontece com essa célula? Simplesmente ela ganha espaço. Então a gente começa a ver células mais túrgidas, maior espaço entre as células, entre as fibras de colágeno e as fibras todas desarranjadas. O que a gente está vendo aqui não é a doença. Então, eu acho que esse é o principal erro. Olhar para isso aqui e falar, nossa, isso é um tendão doente, essa é a doença. Não, isso é o sintoma. Isso é o que acontece com o tendão quando ele recebe uma carga que ele não está preparado para receber. Tudo bem? Então, o que eu tenho que tratar? Será que é isso que eu vou tratar? Ou vou tratar o que causa isso? Então, essa é uma primeira mensagem. Tá, mas não é só esse tipo de carga que estoura esse tendão. Que mais? Como eu posso estourar esse tendão? Uma outra forma, ou um outro agravante... Nossa, já está dando um nó aqui. Vamos dizer que um tendão tem mais ou menos essa morfologia. Se eu traciono esse tendão assim, todas as fibras estão recebendo mais ou menos a mesma carga. Mas se eu traciono esse tendão assim, o que acontece? Essas fibras de cima estão mais tensionadas, as de baixo já estão frouxas. Então, vamos dizer que eu botei 10 de carga, aqui 10 de carga distribuída entre 10 fibras, aqui 10 de carga distribuída entre 5 fibras. O que aconteceu para cada fibra que está com carga? Dobrou a carga dela. Então, aqui cada fibra recebia 1, aqui cada fibra está recebendo 2 de carga. Então, eu tenho mais carga para a mesma fibra. O que tende a acontecer com ela? Se isso for maior do que ela tolera, rompe, 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 e eu vou... Não é que rompe o tendão. A fibra é igual mesmo uma corda que começa a soltar fiapos. É isso que está acontecendo com o tendão. Me deram outra sugestão para estourar isso aqui. Raspar no osso. Então, se eu quiser estourar esse barbante, não é interessante eu botar numa quina e raspar? Vai estourar? Vai estourar. Acontece. Se eu não raspar, todos enxergam aqui? Se eu não raspar, mas eu simplesmente apertar contra a quina, em que ponto desse tendão vocês acham que ele vai sofrer mais? Exatamente na quina, não é? Tá bom. Se eu pegar esse tendão e fizer isso aqui com ele, ele não pode estourar? Se eu fizer uma vez, se eu fizer 5 vezes aqui, não estoura. Aí a questão temporal é importante. Frequência de aplicação dessa carga. Não basta uma vez aqui, mas se eu fizer 1 milhão de vezes isso aqui, pode contar que isso daqui vai estourar. Vamos traduzir para situações do corpo em que isso acontece? Vocês conseguem imaginar... Vamos para o simples. Vocês conseguem imaginar uma situação em que isso acontece? No corpo humano? Quando o tendão, a gente faz uma flexão. Síndrome do impacto. Se eu fizer uma abdução mais de 90 graus com rotação interna, isso está acontecendo com o meu tendão do supra. Ele
bate entre o acrômio e o tubérculo maior. E aí ele fica sendo comprimido. Uma vez que ele fizer isso, tudo bem. 1 milhão de vezes que ele fizer isso, então se eu sou um nadador, que eu faço esse padrão de movimento para nadar, 2.000, 3.000 braçadas por treino, vamos dizer que eu não faço um impacto em todas as braçadas, mas 50% das braçadas eu faço um movimento que dá um impactozinho. Se eu estou falando de 3.000 braçadas, vão ser 1.500 braçadas que vai ter um impacto. Isso ao longo de um ano, ao longo de 10 anos. Então, quando a gente está falando de tendinopatia, o fator temporal importa, não é na primeira vez que vai... Pode acontecer numa vez só? Pode, se a carga for muito grande. Normalmente não é o mecanismo que a gente observa. Me deem um exemplo para uma situação dessa, que eu aperto o tendão contra uma estrutura, contra uma quina de uma estrutura. Oi? Trocânter maior do fêmur. Eu vou usar o trocânter para outro exemplo, mas acontece algo parecido. Tibial posterior. Onde que o tibial posterior pode fazer essa pressão contra uma quina? No maléolo. Então, tibial posterior vai vir aqui do navicular, passa atrás do maléolo. E se eu fizer uma sustentação de carga com muita flexão? Então, depois eu vou fazer em pé, mas observem isso daqui, estão vendo? Olha a volta que o tendão do tibial posterior faz em torno do maléolo medial. Se eu fizer isso que eu estou fazendo agora, a carga é baixa. Então, apesar de eu estar fazendo isso aqui, o tendão está enrolado em torno do maléolo, a carga é bem baixa. Mas e se eu fizer isso aqui? Opa, fiz errado. Se eu fizer, sei lá, uma aterrissagem aqui, ó. Muito comum na corrida. Eu posso ter esse mecanismo acontecendo. Onde que dói o tendão do tibial posterior quando ele está machucado? Exatamente atrás do maléolo. Esse é um mecanismo de lesão, de tendinopatia do tibial posterior. Atrito contra uma estrutura. Pode acontecer no trocânter. Então, quem já fez aquele negócio assim que sente daquela estalada? Tem gente que chama isso de coxa salta. Aí já recebi um monte de aluno falando, nossa, meu quadril subluxa. Não, fica tranquilo que seu quadril não subluxa, não luxa, não subluxa, o quadril é muito estável. E o que acontece é só que quando você dá essa rebolada, você tem a face lata apoiando no trocânter maior. Aí você joga o trocânter maior para frente ou para trás, a face lata perde esse apoio e aí dá aquele tranquinho. Então, isso pode acontecer. Tem uma lesão muito frequente na corrida, que tem esse mecanismo de atrito. Alguém aqui trabalha frequentemente com corredores? Já atendeu o corredor? Tem uma lesão da corrida que chama atrito da banda iliotibial. Então, é a banda iliotibial atritando sobre o côndilo lateral do fêmur. Isso pode acontecer, é um mecanismo. Isso às vezes acontece cabeça longa do bíceps, pode fazer esse atrito. Então, essa é uma forma de machucar o tendão também. Atritar ele contra uma estrutura óssea. Deixa eu pensar qual outro que está faltando. Esse aqui. Em que situações eu posso fazer isso? Um chute se for algo, principalmente se for um chute mais inesperado, assim, algo que você não está esperando, de repente a bola vem e se a perna está mole, sabe aquele chute de perna mole? Isso pode acontecer. Mas tem um mecanismo muito, muito comum onde isso acontece, uma situação muito comum onde isso acontece. Falha na pliometria. Hoje em dia, crossfit, treino funcional, está muito comum essa coisa de treino de salto, pliometria, sobe na caixa, desce da caixa. E aí, vocês vão ver isso acontecendo quando acontece isso. Olha o que aconteceu. Meu tríceps precisou fazer isso muito forte. Só que meu pé encontrou o chão e não gerou absorção
e movimento concêntrico. Ele fez, foi isso aqui, ó. Ó, o mesmo salto se eu usar uma boa pliometria. A situação diferente nas duas. Nessa daqui, o que está acontecendo? Meu tríceps está agindo excêntrico, concêntrico, excêntrico, concêntrico. E está gerando um salto e o tendão, ó, está tranquilão. Se eu faço isso, plum, plum, plum. E aí o tendão vai romper. Ficou famoso um vídeo dentro de uma clínica de fisioterapia que a atleta rompia o tendão calcâneo fazendo um mecanismo desse. Tá, então, esse é um mecanismo de estourar, por exemplo, o tendão calcâneo. Se eu fizer a mesma coisa e jogar essa carga pro quadríceps, isso pode acontecer também. Então, no tênis, vou fazer uma mudança abrupta de direção, eu posso fazer isso aqui com o meu tendão patelar. Tudo bem? Ah, como é que eu posso fazer isso aqui? Aquela inclinação, onde que eu... Vocês conseguem lembrar de um tendão que isso pode acontecer? Justamente o tendão patelar, ligamento patelar. Se eu fizer um valgo de joelho, sabe bailarina? Aquele joelho rodado para fora, rodado externamente, com agachamento, depois o pulinho, o meu tendão está aqui, ó. Normalmente o tal do aumento do ângulo Q, um valgo, pode provocar isso. Então, se eu faço um agachamento, né, Gabi? No balé, como é que acontece? Tende a acontecer isso daqui. E aí eu tenho uma situação que menos fibras estão suportando a mesma carga. E aí eu posso ir estourando esse tendão. Tudo bem? Então, esses são os mecanismos comuns. Não estou dizendo que são os únicos, mas são mecanismos comuns de eu machucar um tendão. Tendão é uma estrutura mecânica que foi feita para transferir carga do músculo para o osso, e dependendo de como eu ponho carga nesse tendão, ele vai suportar menos. Tá? E são exemplos de como machucar esse tendão. Pode acontecer atrito, pode acontecer de trabalhar em estiramento contra a curva do osso aqui no punho. E aí depois começa, a hora que o tendão espessa, ainda tem uma compressão maior dentro do canal. Acontece a mesma coisa aqui no supra também. Depois que ele já sofreu alguns impactos, ele espessa. Aí ele passa a impactar muito mais fácil. Então é uma situação que, a hora que o tendão está danificado, ele já predispõe a uma lesão mais fácil. Agora vocês ficaram com cara de sono. Tá ruim assim? Essa foi a parte legal da aula. Agora, quem está com sono, então, já aproveita e tira um cochilo. Cadê? Então, vamos ver onde que eu estou nessa aula agora. Legal. Então, a gente estava olhando para a estrutura danificada. Então, sempre que se fala em tendinopatia, em tendinite, direto o nosso olhar vai para o tecido. A gente aprende assim, né? Normalmente na faculdade a gente tem uma patologia, depois vai olhar o que está acontecendo lá dentro na articulação, na fisiopatologia. Mas aí eu faço uma pergunta. E se tirarmos essa lupa? Né? Quem é aluno da casa lá, ouve isso o tempo inteiro. Tira a lupa, porque normalmente a gente... Dor no tendão, você vai olhar para o tendão. Não. Vamos olhar amplo. O que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui. Esse cara tem dor no tendão do tornozelo ao saltar no skate. Essa daqui para saltar também, ela tem dor no joelho. Quem entrou aqui? Esse aqui tem dor no ombro para dançar. Essa dança aqui. Dor no ombro para lançar a bola. Dor no cotovelo para rebater uma bola. Dor no joelho para driblar no basquete. Dor no joelho para esquiar. Então, quando a gente vai olhar para o nosso paciente, às vezes chega um diagnóstico médico, tendinopatia patelar. Aí a gente já quer colocar lupa. Tendão patelar está machucado, tem a neovascularização, tem... aliás, por que vocês acham que faz neovascularização?
Se eu tenho um tecido danificado, o corpo vai querer reparar. E uma das formas é levar nutrientes, oxigênio para lá. E a literatura, num determinado momento, começou a botar a culpa da doença na neovascularização. Então, o tendão dói porque está neovascularizado. Não, está neovascularizado porque o tendão está tentando se reparar. Então, quando a gente recebe o paciente, normalmente se vê um diagnóstico médico, a gente vai querer botar a lupa e olhar para o tendão machucado. Mas se não vem com esse diagnóstico, ou sei lá, por qualquer razão a gente não fica sabendo, como é que essa paciente chega pra gente? Ah, meu joelho dói. Mas dói para quê? Dói quando eu sou bailarina, eu danço tantas horas por dia, não sei o quê, e quando eu vou fazer um movimento do balé, dói. É isso que ela fala pra gente. Esse aqui vai falar que joga futebol americano e quando ele vai lançar a bola, ele sente a dor no ombro, no tendão. Então, o que isso está falando pra gente? Que aquele tecido machucado é consequência de uma carga mecânica que foi colocada numa situação dessa, numa situação da vida, numa situação funcional. Então, por isso que eu falei para vocês no começo da reeducação funcional, o que a gente faz é, vamos dar um olhar para a funcionalidade, porque esse mesmo tendão que está destruído, se a gente olhar para esse tendão, ele realmente está assim. Mas esse cara tem esse mesmo tendão para pegar um copo no armário e esse tendão não dói. Esse cara tem esse mesmo tendão no corpo dele quando ele, sei lá, vai tomar banho, lavar o cabelo, não dói. Mas quando ele vai lançar, dói. O problema é o tendão ou o problema é o lançar? Né? Então, tá claro, começa a ficar claro que eu tenho um tendão machucado porque ele sofre uma sobrecarga mecânica. Quando? No gesto de lançar. A história que o paciente conta pra gente mostra pra gente de onde está vindo o problema. O problema não veio da musculação. Se vier da musculação, ele vai falar, quando eu faço o movimento, o exercício peitoral, dói. Por que quando que o sistema nervoso desse indivíduo vai manifestar dor? Isso é um tema que é comum hoje, que está muito em voga na fisioterapia hoje, é dor. A dor não tem relação com a lesão tecidual. A dor é o sistema nervoso falando para você que aquela estrutura está em risco. Ela pode já estar danificada ou pode simplesmente estar em risco. Por que o sistema nervoso desse cara está sinalizando para a gente que isso aqui é dor? Porque aqui tem uma sobrecarga mecânica sobre esse tecido que o sistema está interpretando como risco. Mas por que o sistema está interpretando? O fato da dor não ser do tecido, mas ser do cérebro, diz que a dor é mentirosa, que ela é psicológica, inventada? Não. Só mostra que algumas vezes o tecido vai estar machucado tanto quanto, mas o sistema nervoso vai falar, isso aqui não é um risco. Não preciso falar para você que isso é dor. Aí, na situação que ele percebe risco, ele vai falar, opa, dor, dor, dor. Então, quando a gente conversa com o nosso paciente, ele vai dizer para a gente de onde está vindo a sobrecarga mecânica do tecido dele. Mas vai acontecer, talvez vocês já tenham pego pacientes que têm dor há muito tempo. Aí você vai perguntar, mas dói para fazer o quê? Dói quando? Me conta. Ah, não, dói o tempo inteiro. Esse dói o tempo inteiro é meio mentiroso. Se você perguntar de novo, de um jeito diferente, você vai ver que não é bem assim. Dói o tempo inteiro, tá doendo agora? Ah, não, agora não. Quem já passou por isso? Dói o tempo inteiro, então tá doendo agora? Não. Ah, dói 10. Sorriso no rosto. Então, nessa questão da dor, é para ser interpretada com um pouco de cuidado. Mas, vamos dizer, está doendo agora. O que isso está sinalizando? O sistema nervoso está mostrando que ele está sentindo que tudo é risco. Está tão machucado, isso já sofreu tanto que tudo é risco. Mas dói mais para quê? Ah, dói o tempo inteiro constante igualzinho? Não. Dói o tempo inteiro, mas quando eu vou lavar a cabeça, aí ferrou.
Ou você vai descobrir que o paciente deixou de fazer coisas porque dói. Ah, eu já não... Pegar coisa no alto do armário, eu já não pego. Já ponho tudo para baixo, porque dói. Então, isso está sinalizando para você da onde está vindo a sobrecarga mecânica que está machucando esse tecido. Tá? Então, essa parte da entrevista clínica, anamnese, entender o que está acontecendo no paciente, é fundamental para a gente saber avaliar da onde está vindo essa sobrecarga mecânica. Então, pequeno resumo aqui, né, que essa é a parte que eu já falei. Por que o tendão degenera? Sobrecarga mecânica, cada tendão pode ter um mecanismo diferente, e aí o quais foi aquilo tudo que eu já falei. Olha esse vídeo, esse paciente. Jogador de badminton com queixa de dor anterior no ombro para jogar badminton. Quando a gente conversa com ele, da onde está vindo essa dor? Ah, é desse movimento aqui. Quando eu vou, não lembro se tem um nome esse golpe, mas quando eu vou fazer esse golpe. Vamos olhar? Olhando esse movimento, a gente não consegue entender uma sobrecarga mecânica para o tendão do bíceps, para os tendões da região anteromedial do ombro. Dá para ver bem que um gesto que exige raquete para cima, raquete para baixo, ele, ao invés de levar a raquete para cima, ele leva o que para cima? Ombro para cima. Esse ombro não deveria estar subindo, a raquete que tem que subir. E ele está fazendo isso aqui. E depois ele dá o golpe aqui, com esse ombro elevado e protraído. Quando eu tenho o ombro elevado e protraído, o que acontece com o meu tendão do bíceps? Ele está fazendo aquele mecanismo de tensão em torno de uma curva. Que curva é essa? A própria cabeça do húmero. Né? O sulco intertubercular. Então, esse daqui é um mecanismo que provoca essa dor no ombro dele. Esse outro paciente é um corredor. Dor no tendão do tibial posterior. Dá para entender por quê? Olha aqui que está com lupa. Olha a quantidade de pronação que faz esse tendão, que faz esse pé. Ó, essa pronação. Então eu tenho pronação, aqui não está filmado de lado, não está mostrando de lado, mas além de pronado ele está afundando, está fazendo uma baita dorsiflexão. Então tem muita dorsiflexão com pronação. O que acontece com o tendão do tibial posterior? Pela flexão ele está lá tensionado em torno do maléolo medial e a pronação aumenta isso ainda. Então, dor no tibial posterior. Por que eu tenho essa outra foto aqui, esse outro vídeo? Porque é muito fácil a gente botar a culpa no pé e falar, nossa, esse pé prona, eu preciso corrigir a pronação do pé. Será que um tênis para pé pronador? Será que uma palmilha? Será que um fortalecimento da musculatura intrínseca funciona? Aí quando a gente olha para a tarefa correr, o pé é só uma consequência disso tudo que está acontecendo aqui em cima. Eu tenho um corpo fazendo isso. Como é que o pé vai ficar alinhado em cima debaixo de um corpo que está fazendo isso daqui? Isso daqui, essa é uma das coisas que a gente costuma, uma forma que a gente enxerga o movimento é o pé não trabalha sozinho. Isso é uma tarefa que o corpo dele está fazendo que é de sustentação unipodal. Ele está falhando na sustentação unipodal. Então tudo isso acontece ao mesmo tempo, é uma falha de sustentação. Ele flexiona, joelho, tornozelo, quadril, ele prona, dá uma leve valgizada. Então, mesmo com a tíbia lateralizando, tem um joguinho para dentro, tem uma baita inclinação da pelve. E aí, para não cair para o lado de cá, ainda tem que jogar o corpo para lá. Então, tudo isso aqui não é uma soma de defeitos. Não é que o pé falhou, o joelho falhou, o quadril falhou, e coluna falhou, bacia falhou. Isso é uma única falha de sustentação. Se ele sustentar, tudo se corrige. Se ele falhar na sustentação, começa esse zigue-zague, que para ele culminou numa dor no tibial posterior.
Como é que a gente trata esse paciente? A gente precisa treinar a sustentação unipodal dele durante a corrida. Direto? Já vou trabalhar direto na corrida? Não, vai ser difícil. Então tira esse cara da corrida. Tira esse cara, não é para de correr, é vem cá, vamos trabalhar no consultório, estático. Às vezes começa na maca, depois ele vem para cá, treina essa sustentação e não essa. A hora que ele aprende isso e isso ficar fácil, ele precisa levar isso para a corrida, que é trocar passos e sustentar imediatamente ao invés de... A hora que ele aprende a sustentar imediatamente, aí ele vai aprender a trocar passos com mais frequência, mantendo essa sustentação. Então, a hora que ele consegue fazer esse padrão de movimento, o tibial posterior dele deixou de sofrer essa carga. E aí, para de doer. Para de doer antes do tecido ficar bom. Se a hora que esse paciente falou, e é rápido, tá? Terceira, quarta sessão, esse paciente chega falando, ó, corri sem dor. Se eu fizer a biópsia, o tendão dele vai estar daquele jeito ainda. Por que que não tem dor mais? Porque agora que ele parou de botar aquela carga em cima do tendão, o sistema nervoso já fala, tá suave. Não tem risco para esse tendão, pode continuar correndo que não tem dor. Esse é um caso que eu vou explorar um pouquinho mais o tratamento. Esse é um esgrimista, master, então ele tem, se eu não me engano, 52 anos, e é um esgrimista de nível internacional, compete mundial master. E ele passou a sentir, estava treinando para o mundial, passou a sentir dor. Onde vocês acham? Medial do joelho. Então tem umas dicas aí das setinhas. Mas ele tem dor na pata de ganso. Diagnóstico médico, tendinopatia da pata de ganso. Durante a realização desse gesto, desse golpe. Esses tendões da pata de ganso, mesma coisa. Se a gente for fazer uma biópsia, ele vai estar judiado. Ele está inserido no corpo desse paciente. Quando ele anda, não dói. Quando ele sobe escada, não dói. Eu não lembro se ele corria. Quando ele faz musculação, não dói. Dói para fazer esse gesto. Isso, de novo, significa que o tendão é o problema ou o gesto é o problema? O gesto é o problema. Qual que é a avaliação natural? Vamos olhar para esse gesto? E a gente, olhando o gesto, não está fácil de entender porque que esse tendão está sendo judiado? Porque eu tenho uma tração excessiva desse tendão em torno do côndilo medial. Cada vez que ele faz isso. Então, uma primeira coisa é olhar aquele movimento que a história clínica já me disse, já falou para mim, ó, olha para esse movimento que você vai encontrar lá uma causa, por que esse tendão está sendo judiado. A gente foi olhar. Entendi porque o tendão está sendo judiado. Como é que eu faço para tratar agora? Eu preciso corrigir esse movimento. Tirar essa sobrecarga daí. Correção de movimento não é algo que é feito oralmente. Eu não falo para esse paciente, ó, você está fazendo isso de erro, corrija. Não. Vocês que são fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dificilmente, com toda a consciência corporal que vocês têm, dificilmente se eu apontar os erros de movimento, vocês vão saber corrigir. Isso precisa ser treinado. Treinado em alta complexidade ou em baixa complexidade? Começa na baixa complexidade. Depois, a gente vai construindo esse padrão de movimento, colocando complexidade, até chegar na tarefa. E isso é importante, que a complexidade tem que ser aumentada em algo que faça sentido para a tarefa. Para esse paciente não faz sentido botar ele num bozu ou num disco de equilíbrio chutando bola. Não tem nada a ver com a tarefa que eu quero construir. Eu tenho que treinar esse gesto. Como é que estamos de tempo? Fiquei de terminar às 8? 8h30. 8h30. Então, legal. Estamos com mais tempo, dá para investir um pouco mais nisso daqui.
quando a gente olha para isso daqui, o primeiro olhar foi bem biomecânico, né? O que está machucando? Ah, tem um valgo aí. Um valgo faz a pata de ganso estirar em torno do maléolo medial. Isso é cinesiologia, biomecânica. Se a gente tiver um livro de anatomia, de biomecânica, de cinésio, de cabeceira, a gente saca essas coisas fácil. Agora o problema está entender por que ele faz desse jeito. Agora eu já não posso mais olhar, eu não posso olhar com lupa. Se eu botar a lupa aqui na pata de ganso, eu vou querer botar a culpa nela. Aí, então vamos fortalecer a pata de ganso, vamos alongar a pata de ganso. Vai ter pouco efeito sobre isso. Só um parênteses. O tecido está machucado? Cuida do tecido também. Não estou falando que não é para cuidar dele. Então, laser nesse tecido vai bem, ultrassom pode ir bem. Então, eu posso dar um carinho para esse tecido também. Mas se eu faço só o tratamento tecidual e solto ele para fazer isso aqui, o que vai acontecer? Machuca de novo. Então, é aquele tratamento que, poxa, não melhora, já fiz tanto, já tratei, já fui choquinho, já fui laser, já fiz não sei o quê, já fiz massagem, já fiz liberação, já fiz fortalecimento, já fiz alongamento, já fiz neuromotor? Sensório motor. E aí o sensório motor é o quê? É o tal do bozuco chutando bola. Não é o que esse cara precisa. São ferramentas válidas, não para ele, porque não é o que ele está precisando. Então, vamos fazer um carinho para o tecido, mas vamos tirar essa carga desse tecido aí. Sistema nervoso que está controlando tudo isso aqui. Então, existe uma ferramenta de controle que está fazendo isso acontecer. Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui é da neuro? Né? O pessoal da neuro não vem para uma palestra de tendinite. Então, deixa eu perguntar para vocês, qual é a função do sistema nervoso? Para que Papai do Céu criou um sistema nervoso? Mandar e receber informação. E aí eu pergunto, para quê? Sistema integrativo. Integra o quê e para quê? Oi? Integra o periférico, central. Mas para que ele faz isso? Para interação com o meio. Para quê? Oi? Ajuste autonômico. Ele faz isso também para quê? Eu não estou discernindo. Oi? Gerar movimento. Para quê? Para quê? Para ficar vivo. Olha que legal. Para ficar vivo. Entendemos que a função do sistema nervoso é manter a gente vivo. Tudo que ele faz tem esse fim. Tudo. Vocês vão voltar lá atrás. Um ser unicelular não tem sistema nervoso central, não tem nem sistema nervoso, é uma única célula, mas ele tem meios de controle. Para que ele controla? Para se adaptar ao meio, para permanecer vivo. Então, ele sente comidinha aqui, aí ele vai lá, fazer fagocitose. Ele sente um veneninho aqui, alguma coisa tóxica para ele, ele foge. Então, não tem sistema, mas tem controle. Para quê? Para viver. Se adaptar ao meio e viver. Vai atrás do que é bom, foge do que é ruim. Aí esse ser evolui. Multicelular, passa a ter um sistema nervoso. Mesma coisa. Você olhar para uma minhoca. Ela já tem um sistema nervoso central, já tem os anéisinhos com um sistema todo segmentado. E o que ele faz? Mesma coisa. Recebe informação do meio externo, do meio interno, e ele contrai músculo e faz ajuste autonômico para quê? Para a minhoca ir atrás de comida, para fugir do pescador, do anzol, né? Quem já botou minhoca no anzol? Ela vai fácil? Não, ela quer fugir. Então, o sistema nervoso dela está cumprindo a função dele. Aí, os seres evoluem e viram o ser mais complexo que a gente conhece, que é a mulher. Não é verdade? Estou mentindo, Michele? Michele já me olhou fuzilando, assim, machista. O ser mais complexo tem a mulher, né, Jaque? Outra que está fuzilando já.
a gente chega num ponto de ter uma complexidade tão grande que a gente faz coisas que não têm benefício imediato. Vocês estão aqui, numa quinta-feira, 8 da noite, podia estar em casa, vocês podiam estar assistindo lá, sei lá, uma série, Jornal Nacional. Jornal Nacional? Está no bar bebendo, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas vocês vieram para o Crefito ouvir uma palestra. Por quê? Tem algum ganho imediato? Não, só tem prejuízo imediato. Né? Pô, tô com sono, podia estar dormindo, tô aqui. Mas por que vocês vieram? Porque de alguma forma isso o sistema está entendendo que vai fazer vocês permanecerem vivos. Por quê? Eu vou me preparar profissionalmente para atender pacientes, para ganhar dinheiro, para ficar vivo, para comer, para fazer tudo que eu preciso fazer na minha vida. Então tudo que a gente faz na vida tem esse propósito de fazer a gente permanecer vivo. Como que eu permaneço vivo? Preciso cumprir tarefas, preciso me adaptar ao meio, não é? Então, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer movimentos que façam com que eu consiga esse alimento e coma. Sempre, tudo que a gente faz para permanecer vivo, eu preciso que meu sistema nervoso cumpra tarefas. E o sistema nervoso parte do princípio que ele precisa cumprir a tarefa. Não adianta tentar só, vou tentar comer hoje. Não, preciso conseguir comer hoje. Eu vou dar uma corrida aqui para ver se eu consigo fugir desse predador. Não foge desse predador, porque senão você morre. Então, sempre que a gente se põe a cumprir tarefas, o sistema nervoso está preocupado com que essa tarefa seja cumprida. Por que eu contei toda essa história? E arranjei a antipatia das mulheres? Porque a gente precisa entender isso com esse olhar. O que o sistema nervoso quer desse cara? Que a espada atinja a barriga do adversário. Ponto. O sistema nervoso desse cara não quer que o joelho trabalhe alinhado, não quer fugir do valgo, não quer contrair o transverso do abdômen. O sistema desse cara não quer nada disso. O sistema desse cara quer que a espada chegue no adversário. Tudo que tem da espada para cá é ferramenta. O sistema nervoso tem como ferramenta músculo, articulação, osso, tudo isso para fazer a bendita espada chegar lá. Se o sistema nervoso pudesse ser um mestre Jedi e pensar que a força esteja comigo e tal, a espada vai lá sem eu mexer meu braço. Vocês acham que ele mexeria o braço? Óbvio que não. Vocês já viram a experiência do Nicoleles? Sabem quem é o Nicoleles? Miguel Nicoleles? É um neurocientista brasileiro, que está cotado até para ganhar o Nobel. Ele estuda sistema nervoso e o diferencial do trabalho dele é que ele parou de estudar uma célula nervosa, botar um eletrodo, ele botou um monte de eletrodos e passou a estudar a população de neurônios. Então ele implantou eletrodos no cérebro do macaco e treinou o macaco a usar um braço lá, uma ferramenta. E ele foi captando o que o sistema, a população de neurônios, o que esse neurônio faz, o que essa população de neurônios faz. Então ele parou de se preocupar com um neurônio e falou, vamos ver o que esse córtex está fazendo. E aí ele começou a traduzir isso em relação ao movimento do braço que o macaco estava fazendo. O macaco vestia um braço mecânico. Aí ele passou a traduzir isso em linguagem de computador, fez um software que quando o macaco pensava em mover o braço, a máquina já lia aquele disparo de neurônios e já entendia que movimento que era para fazer e o braço robótico fazia o movimento. O que aconteceu? Rapidamente o macaco se tocou que ele não precisava mais mexer o braço, coisa nenhuma, ele só podia pensar, só precisava pensar. Então ele pensava que queria mexer o braço, e ao invés de mexer o próprio braço, ele mexeu o braço mecânico. E aí ganhava a recompensa. Então, se tem alguém que faz por nós, a gente vai fazer? Não faz. Isso depois o Nicoleles levou esse braço mecânico para o Japão e o macaco nos Estados Unidos. E aí, via internet, o macaco nos Estados Unidos mexeu o braço mecânico no Japão, só pela leitura dos neurônios do macaco. Então, olha que nível a gente chegou de tecnologia. Pelo pensamento, o macaco mexeu um braço do outro lado do mundo. E certamente esse cara faria isso se ele pudesse só pensar e a espada atingir
fosse atingir a barriga do adversário. Não dá certo. Com essa tecnologia aqui, não dá certo. Ele precisa do braço dele. Então o sistema nervoso só quer que a ponta da espada chegue lá. Como que ele faz isso? Usa o braço. Chegou? Ainda não. O que ele precisa usar agora? A perna para empurrar a espada até lá. Então vamos entender que, se a gente olhar do ponto de vista funcional, como o sistema nervoso trabalha, não tem um movimento da mão, do braço, do cotovelo, do ombro, da barriga, é um movimento. Que movimento é esse? Empurro o chão para um lado, para a espada ir para o outro. Tá? Então, da minha mão, da ponta da espada até a ponta do meu pé, é uma ação. Qual que é a ação mais eficiente possível? Se eu dissipar energia aqui, isso se perde. Então não adianta a minha perna empurrar e meu tronco ficar. Então eu preciso de estabilidade no tronco. Eu preciso de uma ação de empurrar da minha perna. Então preciso que a minha perna empurre, preciso que o meu tronco não fique para trás, preciso que o meu tronco vá também. Eu preciso que o meu braço faça esse movimento, que ele estenda, que leve a espada até lá, no time certo. Não adianta... Consegue imaginar um cara na Olimpíada assim? Não faz sentido algum. Eu preciso que seja ao mesmo tempo. Aí eu vou ser eficiente. Então eu não tenho um problema de joelho. Não é o do joelho que está com problema. O que está com problema? É o ato de empurrar a espada para frente. Eu volto. Eita. Por isso que eu não gosto de slide. Eu desenvolvo um raciocínio para cá, o slide está para lá. Olha o que aconteceu. Esse pé não empurrou o chão. Ele foi carregado e se apoiou de lado. Mas ele não empurrou o chão. Esse quadril não empurrou o chão. Porque o quadril precisa fazer essa ação de empurrar e o pé transmitir essa força para o chão. Isso não foi feito direito. O que houve? Esse padrão de movimento. O que errou aqui? Foi o pé que errou? Foi o quadril que errou? Foi o tronco que errou? A gente tem que dar uma investigada para entender isso. Mas eu preciso entender que essa ação está falhando. O que uma ação bonita seria? Como seria uma ação bonita? Preciso dessa estabilidade aqui, está faltando o transverso do abdômen para esse cara, preciso de estabilidade do tronco. Eu preciso de abdutores de quadril junto com extensores, fazendo essa ação ao invés dessa. Eu preciso transmitir essa força para o pé e o pé tem que fazer a flexão plantar. Tudo isso sincronizado para gerar um único empurrão. Não adianta trabalhar partes isoladas. Me autossabotei. Filho da mãe. Tá bom, depois eu volto lá. Vamos seguir nesse caso. Então, não sou eu. É um colega que trabalha comigo, Fábio Bessa, craque também. O que ele está fazendo? Estabilizando o quadril. A ferramenta que ele está usando é FNP, Cabot. Poderia ser outra ferramenta que vocês conhecem. Mas a gente identificou que esse quadril precisava de estabilidade. Começou a estabilizar aqui, como inversão de antagonista. Sempre que eu preciso estabilizar, não basta trabalhar só um grupo muscular, tem que trabalhar o grupo e o antagonista. Se eu trabalhar só de um lado, não vai estabilizar. Preciso fazer esses dois músculos se acertarem lá no sistema nervoso. Um inibe o outro inibe um, e eles se conversam até que eles entendam que precisa conseguir estabilizar esse segmento nessa posição com pouco esforço. Aí, uma diagonal de Cabot. Ele está fazendo o que aqui? Olha esse movimento, essa perna vai descer para cá. É exatamente o movimento do empurrão que ele precisa. Pouca complexidade. Deitou o cara e não precisa se equilibrar, não tem espada na mão, não tem nada, ele só precisa aprender a empurrar direito. Então, tira a complexidade, treina a tarefa que precisa ser treinada e depois a gente insere inserindo
complexidade aos poucos. O que inseriu de complexidade agora? Veio para o alto, para a vertical, pôs uma resistência na pelve, para toda essa cadeia aqui ter uma resistência para trabalhar. E aí ele está empurrando. Olha o joelho agora trabalhando no alinhamento correto. Esse pé ainda está falhando. Esse abdômen ainda está falhando. Mas já está criando um padrão de movimento do pé à mão. Alinhamento do pé até a mão da espada. Tá? Diga. Só curiosidade mesmo. No caso do tornozelo dele, seria uma proxidão ligamentar dessa parte distal do tornozelo? Porque eu vejo que ele não faz o movimento ideal. Porque quando eu bati o olho no primeiro slide, pra mim, me pareceu que é mais o tornozelo. O tornozelo não está fazendo essa integração da ação do quadril para o chão. Mas se o quadril não empurrar, o tornozelo não tem o que fazer. Então ele precisa transmitir essa força do quadril para o chão. Aqui ainda não está transmitindo. Um pouco disso é cacuete de quem precisa dar um golpe potente, mas precisa ter um pé meio que freando também para não... Então, esse pé às vezes fica plantado. Só o ato de empurrar não contempla isso aqui. Empurrar significa usar a ponta do pé mesmo para empurrar o chão. Teria que terminar em ponta. Isso daqui não. Ele está largando o pé no chão. Provavelmente é porque ele precisa ter uma certa estabilidade nessa perna de trás. Aí evolução em termos de complexidade. Já tem uma espada na mão, né? Bem tabajara, isso aqui é um bastão, com um elástico atrás, mas ó, o movimento está sendo feito. A resistência agora está... Estão vendo que a resistência agora está para a espada? Tudo, da mão até o pé, tem essa resistência funcionando. E ó, o alinhamento foi atingido. Num nível de aprendizado que ainda não está 100%. Ó, aqui vai acontecer um valguinho, viram? Aqui já não acontece tanto. Faz a inversão de tornozelo. Poderia não estar fazendo. Poderia estar empurrando mais com o pé. Mas aqui, ó, a gente viu 1, 2, 3 ou 4 gestos. Ele errou um e não errou tanto quanto errava antes. O que isso representa em termos de diminuição de carga para esse tendão, uma carga inadequada para esse tendão? Então, ele, nesse momento, é cultura nossa não tirar o atleta do esporte, a não ser que seja extremamente necessário. Esse cara continuou treinando. Não tem problema no Não, ombro? não me lembro, acho que não. Movimento repetitivo? Não. Apesar de ser um movimento repetitivo, isso aqui tem pouca carga para tendões específicos. Esse cara continuou treinando. E como que é o processo de aprendizagem motora? Você começa... No começo você não acerta nada. Aí você começa a acertar. Aí você começa a aumentar a porcentagem de acertos. Aí você começa a acertar cada vez mais, pensando cada vez menos, de forma automática, economizando mais energia. Então esse é o processo de aprendizagem. Quando está nessa fase intermediária para a final, ele ainda não acerta 100%. Mas a carga sobre o tendão já não é tão grande quanto é a carga que gerou o problema inicial. Nesse momento, sem parar de treinar, esse cara já tinha parado de sentir dor. Foi para a competição dele, sem dor, sem problema. Porque tirou a carga que estava machucando esse tendão. Então agora eu vou voltar aqui. Então tem um resuminho parcial. Então não é tendinite, é tendinopatia. Ou seja, não tem inflamação, tem degeneração do tecido. Por que um tendão degenera? Por causa de diferentes tipos de sobrecarga mecânica. Da onde vem essa carga mecânica? Dos movimentos funcionais. E a história clínica vai te contar da onde está vindo. O paciente te conta da onde está vindo essa sobrecarga mecânica. O que a gente faz? Olha para esse movimento e enxerga essa sobrecarga mecânica. Depois a gente precisa dar um jeito de resolver isso. Como que se trata então? Aí, isso aqui é mais ou menos o que acontece
E, inclusive, na literatura tem toda essa coisa. Então, atira para um lado, atira para o outro, atira para o outro. E, então, às vezes o médico vai dar remédio e, né, não é tendinite, mas às vezes o cara dá anti-inflamatório. Tem alguns outros tipos de medicamento que tentam tratar o tendão, óxido nítrico, por exemplo, então injetável. Então tem algumas formas dos caras tentarem corrigir isso com fármacos. Alongo, tem gente que alonga, eu gosto de alongar, e fortalece, usa meios térmicos, usa eletrofototermo, manipula, aprendi uma técnica lá que eu faço fricção no tendão, posso fazer. Então, cada um sai fazendo uma certa coisa, mas percebem que normalmente isso aqui o foco é no tecido machucado? Aí surgiu um tal de treino excêntrico. Todos estão familiarizados com esse treino excêntrico? É o protocolo de Alfredson. Isso aqui virou padrão ouro hoje em dia para tendinopatias do calcâneo. Como que é esse protocolo? Ação é um treino excêntrico de tríceps. Você vai fazer 3 séries de 15 com o joelho estendido, mais 3 séries de 15 com o joelho dobrado. Sobe no degrau, sobe com as duas pernas, desce o excêntrico só com a perna machucada. A perna alvo do tratamento. Todo dia, 2 vezes ao dia, por 12 semanas. O mais legal é para doer. Então você faz... Ai, doeu. É isso aí, tem que doer mesmo. Faz, dor. Aí daqui umas 2 semanas, parou de doer. O que eu faço? Põe carga. Porque é para doer. Até terminar essas 12 semanas. Esse é o protocolo de Alfredson. Tá? Como que o Alfredson criou esse protocolo? Alguém? Quem já conhecia esse protocolo? Esse aqui é o padrão ouro da literatura, assim, tipo, como que trata se perguntar para um médico, como é que trata o tendão calcâneo? Alfredson. Já vem a receita pronta, assim. Sabe como que ele criou o protocolo? Ele tinha uma tendinopatia, tendão calcâneo, ele corria, é um ortopedista, e não melhorava esse tendão calcâneo dele. Não melhorava. Aí ele falou para o chefe dele, chefe, pelo amor de Deus, opera o meu tendão que eu não aguento mais sentir essa dor. O chefe falou, você está louco? Não tenho indicação de cirurgia, não tem por que operar e eu não consigo arcar com seu afastamento. Se você sair do time, eu não tenho pessoal suficiente para continuar operando. Não vou te operar. Só operaria se você rompesse esse tendão. Aí o bonitão falou, é assim? Vou romper. Aí ele foi estudar, foi pensar como é que rompe um tendão. Excêntrico, né? Excêntrico, a carga pior para o tendão. Então vou fazer excêntrico. Aí ele fazia com dor e fazia, 2 vezes ao dia, pra caramba. Aí a dor melhorou. Ele falou, não, tem que romper isso aqui. Peso. E protocolo, excêntrico. Passou 12 semanas e com peso pra caramba e não estava sentindo dor. Ele falou, opa, achei um tratamento. E ele foi testar isso com pacientes corredores. E deu certo. Aí começaram a estudar protocolo de Alfredson, tratamento para tendão calcâneo, protocolo de Alfredson. Fizeram a biópsia depois de 12 semanas de sofrimento. Melhorou, diminuiu a neovascularização, melhorou o alinhamento das fibras. Esse protocolo é bom. Aí os caras começaram a viajar em por que funciona. Eu acho que porque o excêntrico tem uma vibração que ele está mais de acordo com a vibração do tecido, do tendão, então isso estimula as células E os caras foram viajando em cima disso. Aí, e se a gente fizer então para os outros tendões? Tendão patelar, será que funciona? Aí fizeram o protocolo de uma rampa, e aí faz a mesma coisa. Desce no excêntrico, sobe com os dois, na rampa. Por que a rampa? Para botar mais carga em cima do tendão ainda. Então, excêntrico, 12 semanas de dor. Funcionou para o tendão patelar também. Achamos a solução das tendinites do mundo. Epicondilite. Excêntrico. Não funcionou. Manguito. Não funcionou. Por quê? O mecanismo aqui pode estar relacionado a uma falha na ação excêntrica.
Lembra? Isso aqui não houve excêntrico. Se esse cara faz isso e machuca o tendão calcâneo, o que tem de baixo, hein? Posso pular aqui desse jeito? Daqui a pouco o vizinho tá batendo a vassoura aqui. Se eu tenho um atleta, jogador de vôlei, por exemplo, que faz isso aqui, o tendão dele está sofrendo, pancada a cada, né, aquele puxão brusco a cada gesto desse. Se eu ensino ele a fazer excêntrico e dou um pouco de sorte dele transferir esse excêntrico aqui da caixa para isso, opa, melhorou. Resolvi, meio sem saber como, mas resolvi. Agora, se o mecanismo é outro, tipo aqui, que mecanismo que a gente discutiu que acontece no manguito? Impacto. Treinar excêntrico melhora o impacto? Não, vai continuar acontecendo, por isso que não melhorou. Por isso que não melhorou no epicôndilo e assim por diante. Deu sorte de melhorar aqui. E eu estou contando isso para vocês, que eu troquei e-mail com o Fredson. Falei, o Fredson, ele é sueco, norueguês, países nórdicos. Doutor Alfredson, é verdade essa história? Tá aqui, ó. Dear Cássio, thank you for asking. Resumindo, veja só como às vezes o conhecimento aparece pra gente de formas inesperadas, e é verdade, eu queria me romper o tendão e de repente descobri um tratamento que deu certo. O cara muito humilde, muito legal, conversou comigo na boa, mas ele mostrou que ele era esse cara aqui, ó. Quis atirar para frente para estourar o tendão, achou um tratamento sem querer. Deu certo, só não entenderam por que deu certo. E começaram a fazer excêntrico, e pô, por que não dá certo algumas vezes? Porque continuam olhando com lupa. Tira a lupa, entende o mecanismo que está machucando esse tendão. Tá? Então, para fechar. Eita! Agora o resumo para valer. Essa frase eu acho interessante. Às vezes o único problema é que a gente está olhando para o lado errado. O cara olhando, tentando avistar animais aqui, e o leão está lá atrás dele. Então às vezes a gente está olhando para o lado errado. Todo mundo querendo olhar para o tendão. Mas tendinite é uma afecção mecânica. Tendão é uma estrutura mecânica que sofre com problemas mecânicos. E esses problemas mecânicos são causados durante os movimentos funcionais. Se avaliarmos a tarefa relacionada, a gente descobre o mecanismo que machuca e como corrigir. O fisioterapeuta é bom para corrigir movimento normalmente. Independente da área que atua, a gente é bom para corrigir. Se a gente corrigir com jeito, só entendendo um pouco de cinésio, a gente já melhora grande parte da coisa. Se a gente for estudar um pouco de controle motor, entender sistema nervoso, como é que o sistema nervoso trabalha para isso, a gente cumpre mais fácil, a gente corrige mais fácil isso daqui. Então, algumas dicas, né? Tira a complexidade, começa do simples, evolui para onde? Para a complexidade da tarefa, não inventa coisas que não têm a ver com aquela tarefa. Eu preciso que a pessoa sustente em pé numa perna só, treina isso. Ela é corredora de asfalto. Eu não preciso botar ela no bozu para se equilibrar, ela precisa se equilibrar bem no asfalto. Não preciso fechar o olho, ela corre de olho aberto. Onde que eu evoluo a partir daqui? Para isso, ela precisa trocar um passo à frente e manter a mesma estabilidade. Se eu treinar ela de olho fechado no bozu, não necessariamente eu torno ela mais hábil em fazer isso. Tá? Eu estou treinando coisas diferentes. Então, uma das coisas do sistema nervoso, e quando a gente estuda treinamento físico mesmo, é o princípio da especificidade. Treinem o específico. Treine aquilo que o paciente está precisando. E aí, se a gente consegue tirar aquele mecanismo que está acontecendo no movimento funcional, o sistema rapidinho fala que não está doendo mais, porque ele percebe a diminuição da sobrecarga mecânica, não percebe, ele para de sinalizar risco. Uma vez que a pessoa aprende o movimento e ela usa no dia a dia, isso tende a ficar. E aí, quem aqui já ouviu falar que tendinite não tem cura? É muito comum. Eu estou falando do leigo, não que ouviram falar de fisioterapeuta. Mas o leigo fala, não, tendinite não tem cura, né?
Porque os caras têm tendinite e dói por anos. Não tem cura porque ninguém nunca tirou o fator causador. Se a gente tirar o fator causador, tem cura. O tendão, o local para de doer antes do tendão regenerar. Mas se não está doendo, eu estou fazendo o movimento adequado, parei de judiar desse tendão, ele, como qualquer outro tecido do corpo, tem capacidade de regeneração. Não é tão vascularizado, não é tão rápido, igual a pele, igual uma mucosa, mas ele vai regenerar. Então, se eu parar de judiar dele, uma hora ele... O próprio protocolo de Alfredson já mostra isso. Depois de 12 semanas de protocolo de Alfredson, já vejo um tecido mais saudável. Tá? Então, é só tirar a carga que machuca esse tendão que ele se recupera. Tudo bem? Então, fui longe, mas espero ter descomplicado mesmo. Então, tendinite tem cura. É um processo mecânico. Se a gente corrige a mecânica, ela zera. Tá bom? Obrigado.